Olá, internauta, muito obrigado aí pela sintonia. Estamos de volta com mais um programa aqui na Rádio Web Sintel. Muito obrigado a vocês todos que a partir de agora acompanham o nosso programa. O Sintel DF lança hoje aqui no programa uma cartilha de 12 páginas voltada especialmente para a defesa e proteção dos direitos da pessoa idosa. Essa cartilha, que está aqui comigo aqui no estúdio, não é? Aqui a cartilha. Essa cartilha foi produzida pelo jornalista Evandro Sada de Faria. Aliás, mandar um abraço para o Evandro, muito obrigado aí pela sintonia, o Evandro que produziu, junto com a Comissão de Aposentados, esse instrumento para defender os interesses e os direitos dos aposentados e da pessoa idosa. Aqui comigo a Natália Munici, não é? Que é especialista em direito da pessoa idosa. Eu tenho a satisfação de receber aqui o Clemilton Saraiva, que é diretor do Sintel DF. Tudo bem, Clemilton? Tranquilo. Tudo bem, Natália? Tudo jóia. Aqui é a Valéria do Carmo, também que é da Comissão de Aposentados do Sintel DF, aqui presente nesse bate-papo. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, bom dia a todos. Walter Machado, maranhense de Carolina, ex-presidente do Sintel DF. Eu vou resumir, né, para não acrescentar muito. Ele é da Comissão de Aposentados do Sintel DF, está aqui com a gente para fazer esse lançamento dessa cartilha hoje aqui no programa. Tudo bem, Walter? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer, estamos fazendo esse lançamento com apoio do Sintel DF, dos diretores, e isso daí é com o intuito de esclarecer ao aposentado os seus direitos, como deve ser pleiteado, como deve ser exigido. E essa é a mensagem que a gente tenta passar para o idoso. Bacana. Faz parte da Comissão de Aposentados do Sintel DF, o diretor Antônio Martins, que não está presente hoje aqui, mas também faz parte de todo esse trabalho que nós estamos, não é? A comissão e a diretoria do Sintel DF, com a participação da Natália, veio divulgar, publicar hoje aqui no programa. Gente, a revista está pronta, né? Está aqui impressa, né? Mais uma vez. O que ela traz de novo? Eu queria fazer um bate-papo aqui, né? Uma conversa sobre os temas que essa revista aborda. Quer começar com o Clemilton, né, Clemilton? Edivaldo, essa cartilha, o que ela traz de novo, eu diria que no Brasil a gente não tem ainda aquela coisa de colocar o idoso como uma pessoa que está ali, que tem sabedoria, que tem tudo isso, que na nossa cultura essa coisa ainda não está ainda bastante sedimentada. Eu diria que o que ela traz dentro do mundo sindical, o novo é dizer o seguinte: olha, o idoso dentro da luta, ela é algo que é importante, porque ele é que guarda toda a história, né, de luta do sindicato e das atuações junto à defesa dos direitos dos trabalhadores do Brasil. Então acho que assim, o que traz de novo é fazer com que ele volte a ser protagonista e não deixar de ser protagonista dentro dessa luta. Então, o idoso, para a gente aqui, é importantíssimo, porque ele é o repositório da história das lutas. Que beleza. Aliás, a cartilha diz o seguinte, né? Eu não me aposento da luta. E está uma senhora com... É uma frase escrita no muro, né? Sim. Ela pichando, ela dizendo que nós estamos vivendo um momento. Por que colocou essa questão da idosa nesse momento? Mostrando o seguinte, que hoje nós estamos passando por um momento de transformação muito grande hoje no Brasil. E todos deverão estar envolvidos. Não é a idade que vai limitar a sua participação na vida cidadã, né, do povo brasileiro. Então acho que nós colocamos aí o idoso mostrando que ele está presente nas ruas. Até porque a gente tem essa situação hoje das aposentadorias. E o idoso, a gente está vendo ele nas ruas, nos encontros, debatendo e mostrando. Não lutando pela sua aposentadoria, mas mostrando que essa questão não é uma questão só dos idosos. São dos novos também, que um dia serão idosos e terão que ter garantido a sua aposentadoria, o mínimo para viver. Perfeito. Natália, muitas coisas são abordadas nessa cartilha, a questão dos direitos, a questão do respeito. Isso é muito importante, mesmo porque quanto mais a gente fala nesse assunto, mais a gente deve falar, porque
realmente o que a gente vê no dia a dia é problema sério em relação aos idosos, a falta de respeito e por aí vai, né? Exatamente. A cartilha é muito importante porque ela traz uma série de direitos que são tratados na nossa legislação, no próprio Estatuto do Idoso. Nós temos vários direitos que são previstos também constitucionalmente, né, para proteção do idoso, que é uma categoria que ela é vulnerável na nossa sociedade. E não apenas deve haver a proteção do Estado, mas a proteção da própria sociedade, a proteção familiar, e é o que a gente não verifica hoje. A cartilha ela vem trazendo vários desses direitos, como a questão relacionada ao tratamento no SUS, a questão prioritária no tratamento, a questão de prioridade no transporte, gratuidade no transporte, e foi abordada de forma muito interessante na cartilha. Além do tratamento na própria cartilha desses direitos, o sindicato tem atuado de forma muito incisiva e muito importante também na proteção desses direitos, com os atendimentos que são feitos aqui, né, a retirada de dúvidas dos aposentados da categoria dos telefônicos, e se for o caso também no ajuizamento das ações para a proteção desses direitos que estão sendo violados. Perfeito. A Valéria é professora, inclusive, né? E certamente, né, Valéria, esse assunto pode ser muito bem tratado nas escolas aqui do Distrito Federal, porque já começa a trabalhar com a criança e com o adolescente a importância de respeitar os idosos. Exatamente. Existe, em primeiro lugar, a importância de divulgar o Estatuto, né, do idoso. E essa cartilha ela vem exatamente, né, com uma linguagem fácil, né? Simples, e abordando pontos importantíssimos, né? E nós temos a intenção de levar, né, às escolas essa cartilha, esse tema, né, para debate, para alguns projetos, ainda esse ano, né, pelo menos 1 ou 2 escolas, para que, né, os jovens possam, né, conhecer e assim também respeitar, né, desde quanto antes, né, melhor, respeitar o idoso, né, os seus avós, os seus tios, os seus pais, todos têm, né, uma pessoa nessas condições em casa. E muitas vezes não sabe e nem estão estimulados a buscar esses direitos e o respeito, principalmente o respeito, né, a essa faixa etária, né, que hoje cada vez mais, né, cresce no nosso país. Né? Perfeitamente. É um país que está envelhecendo, né? Muitas pessoas. Tem uns dados aí, né, Clemilton? Você veio na cartilha? Tem. Em relação a essa aqui na penúltima página, né, tem aqui, né, em 2016, aposentados deveriam... Como é que é aqui, gente? Tá. Quase 7 milhões de idosos em todo o Brasil ainda estão trabalhando. Sim. São dados interessantes que a cartilha apresenta, né, Clemilton? Isso é importante colocar porque às vezes essas informações, como as pessoas não têm conhecimento disso, não tem fundamentação para fazer uma boa argumentação em relação à defesa dos direitos e à defesa da pessoa idosa. Né? Tem um ponto interessante que essa cartilha traz aqui um dado, que em 2016 aposentados deviam 94 bilhões aos bancos em empréstimos consignados. Isso aí é resultado do quê? Hoje um aposentado, ou um idoso que está em casa, ele não é mais meramente alguém que está lá no canto, ele é provedor, né, para suas famílias. Né? Você vê que hoje boa parte das famílias, com todos esses problemas sociais que nós estamos vivendo aí, e esse dado salta aos olhos, é porque ele, inclusive, a aposentadoria dele é tão pequena e as despesas que ele tem em casa, que às vezes não é despesa com ele, é despesa para manter a integridade financeira da sua família, ele recorre a esses empréstimos justamente para fazer frente a essas necessidades. Então eu vejo o seguinte, ser idoso hoje no Brasil, ou ser idoso nos tempos atuais, não quer dizer que você é aquele velhinho carquético, né, que não atua, que não tem mais importância. Isso é preconceito. Né? O que nós temos visto hoje é que o idoso no Brasil, ele não só
quando se aposenta, ele sustenta ainda, continua sustentando a sua família, mas ainda tem que ir para a luta para poder fazer complementação de renda. Então o idoso hoje no Brasil, ele precisa assim, ser enxergado de uma forma muito mais completa, né? Ele é um cidadão como qualquer um outro, que envelheceu, mas não quer dizer que se entristeceu, né? Porque velhice hoje é uma bênção, né? A cada dia que você envelhece, hoje no Brasil, a nossa faixa, né? Vamos dizer assim, de você continuar em plena atividade, né? E estar lá na sociedade, está aí acima de 85 anos, né? Em plena atividade. Hoje você já vê diversos casos na televisão dizendo, olha, aqui está um velhinho de 105 anos, firme, forte, né? E lá ainda dando lições para jovens que às vezes acham que já sabem de tudo. E passando essa experiência, que é muito importante, né? Só complementando o que o Clemilton está falando, um problema, inclusive, que a gente verifica hoje em relação ao idoso que ainda trabalha porque é provedor da família, é que muitos desses idosos, eles já se encontram aposentados pelo INSS e continuam na ativa, não por opção, mas porque não podem se aposentar, porque a aposentadoria do INSS ela não é suficiente para prover todas as despesas que tem em casa, né? E aí, em relação a isso, é importante também que os próprios familiares eles tenham conscientização de que aquele idoso ele já trabalhou uma vida inteira e que ele também precisa de descanso. Ele também precisa de ter um tempo para cuidar de si, para cuidar da própria saúde, porque com a idade a gente vai ficando com a saúde debilitada, né? E muitos deles continuam trabalhando, muitas vezes em trabalhos, né, penosos, pesados, que precisam de um desgaste físico, por não poderem parar de trabalhar, porque precisam sustentar filhos, netos, muitas vezes por questão, inclusive, de responsabilidade dos próprios familiares. Que é muito triste isso. Vamos ouvir o Walter, né, Walter? A cartilha traz aí muitos elementos importantes para continuar desenvolvendo esse trabalho de conscientização. A intenção dessa cartilha, que foi discutida com a comissão, com o Clemilton, com o diretor também, o Antônio Martins, a razão do desenvolvimento e da impressão dela é justamente para conscientizar o idoso, tirar da inércia, dizer como ele pode reclamar os seus direitos, ele ensinar a família como proteger, ter um diálogo mais franco, mais sincero, não aquela convivência de desprezo, de abandono, porque é idoso, fica no canto. E essa revista é justamente com esse objetivo. Para empoderar, né? Exatamente, para poder forçá-lo a dizer, eu estou aqui, eu ajudo vocês e ajudei e criei. A minha experiência também serve. Ela está classificada ainda como um patrimônio, um valor imensurável. E às vezes nós idosos, que eu sou um deles, não nos damos conta disso e talvez nem sabemos nos comunicar com nossa família, com a sociedade e com nossos relacionamentos, se impondo. E a mensagem dessa revista é justamente isso. Ainda tem outro problema grave, que os decretos do governo é só para subtrair nossos direitos. A tendência que nós, meu caso específico, a tendência que nós ficamos mais velhos, o nosso custo de saúde é mais alto. E nosso valor de aposentadoria é reduzido. Quer dizer, isso é uma demonstração de desprezo com a gente, com nós idosos. E esse é o objetivo da gente saber modificar essa estrutura que o governo pratica. É uma condição totalmente ao inverso dos direitos e da necessidade de um ser vivo que ainda está aí com experiência para transmitir e valores que viveu durante
todo o seu tempo de vida. Perfeito. Bom, amigo internauta, muito obrigado aí pela sintonia, né, pela audiência. Nós estamos lançando aqui no programa hoje essa cartilha, não é? Que traz os direitos dos idosos, que traz esclarecimentos importantes, uma cartilha lançada pelo Sintel-DF, né, que os convidados estão aqui comentando sobre essa revista. Eu tenho aqui a Natália Monice, que é especialista em direito da pessoa idosa, tem o Clemilton Saraiva, que é diretor do Sintel-DF, tem a Valéria do Carmo e o Walter Machado, que são da Comissão de Idosos aqui do sindicato. Gente, a gente fala nessa questão do idoso, eu estava lembrando aqui agora o seguinte: se aqui na capital federal, aqui em Brasília, nós temos muitos problemas mesmo em relação ao desrespeito aos direitos da pessoa idosa. Você imagina, Walter, você que é de Carolina no Maranhão, Clemilton que é lá de Pedreiros no Maranhão, e tantos outros aí do norte do Brasil, que realmente o idoso fica praticamente preso dentro de casa, e a única coisa que é útil por parte dele é a aposentadoria que ele recebe no final do mês, que os parentes metem a mão. Não estou generalizando isso, mas eu estou dizendo que existem esses casos. Dependem, né? E esses casos, dependem dessa e esses casos precisam ser denunciados, inclusive. Não é? Essa cartilha traz esclarecimentos importantes que a pessoa idosa, o familiar, pode se apoderar dela para poder ver os direitos dos idosos, né? as suas necessidades em relação ao que é preciso. Ainda tem um detalhe, como respeito, né? Ainda tem um detalhe, Edivaldo. Eu, por exemplo, a origem dessa cartilha foi que eu andando por aí, chegava nos idosos. Você leu o Estatuto do Idoso? Uhum. Nunca vi. O próprio idoso, ele nunca abriu o Estatuto do Idoso. Eu digo, gente, nós precisamos dar uma munição e dar um estímulo e insistir com este idoso para ele ler o que regula a vida dele. Uhum. Essa foi uma das razões, uma motivação que nós tivemos para poder colocar essa cartilha que está, ao meu ver, ela está didaticamente perfeita. Bem ilustrada, bem ilustrada e tal. Tem uma situação que eu venho todo dia para o trabalho, eu venho ou uso o ônibus ou uso o metrô. E uma das coisas que eu mais percebo ainda é essa questão do respeito ao idoso, né? Às vezes eu vejo motoristas de ônibus se comportarem de forma tão com desprezo para com os idosos, que o cara tem que apresentar a carteira de identidade, e ele se sente humilhado, né, na hora de apresentar aquela carteira de identidade para dizer que é idoso, e é como se ele fosse um estorvo, né, para o transporte público. E aquele cidadão lá, ele paga aquele transporte igualzinho a qualquer um outro que vai usar o transporte. Aquilo lá é o Estado que paga para ele ter o transporte gratuito. Ninguém diz assim, aquilo lá não é um favor que aquele motorista faz, né? Então a gente precisa começar a entender isso. Às vezes eu fico me perguntando assim, eu estou no alto dos meus 53 anos, e eu fico pensando assim, cara, quando eu tiver que usar o transporte público gratuito, eu fico pensando assim, como é que eu vou exercer esse direito diante de pessoas que não querem, que não se veem idosos lá na frente, né? Então acho que assim, essa cartilha, ela tem uma coisa interessante, que é quando a gente colocou essa senhora aqui, e ela pichando, né? Ela tem uma juventude dentro dela. Ela diz assim, quando a gente envelhece o corpo, né? A casca, né? Mas dentro da gente a gente continua sendo jovem. E a vontade de lutar, a vontade de gritar pelos erros que a gente vê no dia a dia. E eu vejo o seguinte, agora eu estou vendo que em Brasília vai entrar aí agora a questão do local lá, né, para os idosos, né, os assentos não serão mais, assim, não terá mais assentos preferenciais. Serão todos preferenciais. Todos serão preferenciais. Isso, para mim, talvez ajude a gente a despertar para ver o seguinte, o cara às vezes está lá naqueles assentos preferenciais, dormindo, um garoto, dormindo, e está uma senhora idosa precisando, né? Ou está uma outra pessoa com uma necessidade de estar sentada e o cara lá está dormindo, disfarçando que
que não está vendo a situação. Ou fingindo que Ou está fingindo dormindo, que, né? Então eu diria assim, cara, é o que nós, e acho que o desafio desse projeto que chama Aposentado Mais, né? Que é mais inclusão, mais cidadania, mais assistência, né? Mais atenção, é mais para tudo, né? Que eles precisam de mais. Claro. Eles já deram muito, né? Claro. E agora eles precisam de mais coisas, né? Então eu diria que a gente vai fazer esse trabalho para ir nas escolas, porque o nosso interesse é de que as crianças precisam ser formadas para enxergar os seus idosos. Nós vamos levar idosos para estar lá dentro da escola, o vovô, a vovó, a gente vai pedir nas escolas que a gente vai fazer com que os vovô e a vovó estejam lá para eles enxergarem. Rapaz, eu não sabia, o vovô é um idoso, né? Porque às vezes a gente olha para ele só como aquele serzinho que está lá, mas é um ser que precisa de tudo, né? Igualzinho a ele, criança, né? Perfeito. Aí a outra coisa, o Cremildo e as Diga aí. meninas aqui, eu acho vexatório quando eu vejo que tem uma placa do idoso e chega um proprietário de um carro, motorista, 30, 40 anos, enfia no estacionamento do idoso. Aquilo eu acho fico com vergonha pela atitude daquela pessoa, daquele motorista. E às vezes eu paro e ligo para 190, Brasília, para vir autuar. Para denunciar. Eu ligo denunciando e punir, espero para ele chegar. Às vezes o policial diz: eu não posso rebocar o carro, não posso fazer o reboque do carro, mas ele deixa a multa. Para mim já é suficiente, já está alertando aquele desrespeitador que não deve ter respeito pelo pai, pela mãe, entende? A punição que ele já leva da multa. Beleza. É importante, inclusive, que as próprias empresas, elas tenham com seus prestadores de serviço treinamento para um tratamento diferenciado para o idoso. Como o Clemilton falou, né? Motorista de ônibus, cobrador de ônibus, acha que está fazendo favor. E muitos deles tratam com desrespeito mesmo, né? Eu tenho pais idosos, minha mãe utiliza transporte público de vez em quando. E eu já expliquei para ela, a senhora tem que ter em mente que ele não está te fazendo favor nenhum. E que se a senhora for destratada, a senhora não deve ficar calada, né? E da mesma forma como eu vejo, quando eu vejo pessoas sendo destratadas, a obrigação de defesa não é só daquele idoso, porque muitas vezes ele está ali numa situação vulnerável, né? Ele não tem a força de se defender. E é obrigação do cidadão, é obrigação da sociedade defender aquele idoso, porque ele já Ainda queria registrar outro fato. Diga aí, Val. Outro fato. O Estatuto do Idoso, ele diz bem claramente que o atendimento ao idoso é preferencial, pessoal e imediato. O que os bancos fazem, por exemplo, de botar colocar um caixa exclusivo para idoso, ele não está atendendo o Estatuto. O idoso é uma fila de idosos. É uma a fila fila de preferencial é idosos. muito maior. Ele tem que chegar e entrar em qualquer caixa, que é o que o Estatuto diz, registra. E eu ainda digo que eu quero, inclusive, parabenizar o Banco do Brasil, da agência do Conjunto Nacional e aqui do setor comercial sul, que ela já utiliza isso. Você chega lá e pergunta onde a placa, você pode entrar em qualquer um. Já o atendente do banco, aquela pessoa que está lá para te dar informação, ele já te dá esse esclarecimento. Eu quero dar parabéns ao Banco do Brasil por conta disso. Essas duas agências, né? Duas agências. Tomara que as demais do Brasil possam... Exatamente, que seguir sigam o esse exemplo. Exatamente. Vem os Foi, exemplos, rapaz, né? Conjunto Nacional e Setor Comercial Sul aqui em Conjunto Brasília. Nacional no segundo andar e O setor Setor comercial. o setor Sul comercial sul. aqui em Brasília. É. Gente, o que vocês esperam com essa revista? Que tipo de resultado vocês esperam com esse trabalho? Edivaldo, eu diria que ele já está em prática. Eu diria que quando nós começamos a desenhar todo esse projeto aqui no Sintel, ele foi para que a gente não ficasse só no discurso. Aqui no Sintel as primeiras ações já estão em prática para assim, viabilizar essa cidadania que a gente está tentando passar. A primeira coisa foi
disponibilizar aqui, através da própria comissão dos aposentados, assistência jurídica. E a assistência jurídica hoje para o aposentado, ela é importante, porque não é só a questão da aposentadoria. Na maioria das vezes é o acesso à saúde, né? Que hoje às vezes você precisa de uma ação judicial para poder ter garantido, né? Para a pessoa não vir a óbito, né? Para ter esse direito. A outra coisa que acho que a gente também fez aqui, já está em prática, foi o lazer. Hoje os nossos aposentados e os nossos idosos da categoria filiados aqui ao Sintel, eles têm acesso a 12 apartamentos em Caldas Novas, com o valor que hoje para o normal seria R$120, né? 120, quase R$130, para 7 pessoas ocuparem esses apartamentos, né? A diária, e a diária foi reduzida em 50%. Né? Para os aposentados. Justamente para dizer assim, cara, nós temos, assim, a gente está dizendo que o idoso é mais isso, é mais inclusão, é importante, né? Para o sindicato. Na prática nós já fizemos isso de imediato. Mas tem um fato aí nessa redução do valor da hospedagem. Que é obrigada a presença do aposentado. Justamente para que ele usufrua do entretenimento, que tenha o lazer, que participe com a família do lazer. Ele pode levar 5 pessoas com ele e estar presente. E só tem esse valor, esse benefício do valor com a presença dele. Justamente para ele não seja desvirtuado, né? Não seja excluído, né? E utiliza do benefício, mas às vezes o parente utiliza e ele fica em casa. A família vai e ele fica. Exatamente. O outro benefício agregado a isso tudo é que nós já tínhamos esse exercício do encontro, né? De fazer um encontro anual. Que é a confraternização. Uma confraternização. Que nós já, inclusive agora estamos melhorando, e estão fazendo com que esse encontro não seja um encontro de você lá contar os seus problemas, né? Mas é contar as suas histórias, né? As suas vitórias. A gente está querendo até agora fazer esse evento lá para que a gente possa botar, inclusive, músicas que relembrem lá aquelas fases boas dos anos 60. Você ainda dança ainda, Val? Isso. Dança muito. E você, Valério? De vez em quando. Eu tenho certeza que dança. Eu sou um pé de valsa. Então, eu acho assim, nós estamos trabalhando de forma integral essas coisas, né? É um projeto que está... Eu acho que esse projeto, da forma como a Valéria se referiu, que a Valéria, inclusive, que está viabilizando toda essa parte de nós irmos às escolas, né? Porque a gente tem visto o seguinte, já tem um papagaio velho aí que já está falando que vai ser difícil a gente mudar a forma dele ver os idosos. Mas as crianças têm uma relação muito boa, né, com os seus avós. E aí, à medida que você junta, que faz essa conexão e mostra para ele que ele, desde já, inclusive tem que cobrar os que o rodeiam, dizendo assim, olha, o meu avô é um cara muito inteligente, o meu avô é um cara que sabe dar carinho. Clemilton, só te contar um fato. Só te contar um fato. Sim. Por exemplo, sábado e domingo, eu tenho um neto de 5 anos e um de 3. Eles, a primeira coisa que eles vão sair, eles perguntam pro pai. Pai, meu avô e minha avó vão? Aí, o que o pai faz? Liga. Pai, o Felipe e o Murilo estão perguntando se vocês vêm para a gente passear. Que beleza, né? Entende? Que ótimo. Quer dizer... Você é um felizado, né? Eu sou um privilegiado. É questão de criação e conscientização das crianças. É uma mudança de pensamento da nossa sociedade. As crianças que foram criadas assim, né? Se todas as nossas crianças elas tiverem essa consciência desde já, a gente vai ter uma mudança de pensamento lá na frente com a nossa sociedade. Desafia as escolas. Se tiver pessoas de escolas aí, professores, diretores, né? Pessoal do administrativo das escolas, que se sintam convidados a nos provocarem para que a gente possa ir
aí nas Pode entrar em escolas. contato com a comissão, Pode, né? pode. 3321-6674, ramal 202. 202. Nós temos já Nós as temos, cartilhas prontas. Se quiserem fazer alguma ação na escola, há o material, já um material de primeira, né, para ser distribuído nas escolas. Então começar a convidar a gente. E temos as escolas do entorno também, né? Que... Então vamos repetir o telefone, é 61, aqui, né, em Brasília, 3321-6674, ramal 202. A comissão atende segunda, Quarta e sexta. quarta e sexta. Inclusive tem De advogado aqui para 9, atender. de 9 a meio-dia. De 9 a meio-dia. Na sexta-feira, a doutora Natália Que é esta Monice sempre estará presente e alegrando também o ambiente. Que beleza! Caso- Hoje está inspirado. Caso precisem de assessoria jurídica num dia que eu não estiver aqui, o telefone do escritório também fica à disposição no 2195-0240. Beleza, repete? 2195-0240. 61. 61. Aqui em Brasília. Gente, ó. Que é conveniado com o Sintel DF. Exatamente. Perfeito. Eu quero agradecer vocês todos. Agradecer o Walter, que é da Comissão de Aposentados, ex-presidente do Sintel-DF. Disse que uma vez presidente, sempre presidente, né, Walter? Agradecer a Valéria do Carmo, que é da Comissão de Aposentados, a professora Valéria, que vai fazer todo esse trabalho nas escolas. Atenção, escolas de todo o Brasil, se vocês de repente querem saber como é que esse trabalho, com essa cartilha está Para sendo algumas feito, escolas que queiram material para eles copiarem, a gente passa o é arquivo disponível, também, não é privatizado, não, é uma coisa que deve ser socializada. O importante é a divulgação, né, do estatuto, para que a gente possa ter realmente ampliar esse trabalho a nível de ampliar país, o né? trabalho para que o idoso seja mais respeitado, né? Perfeito. E as crianças, não só as crianças, mas os prestadores, né, de serviços, né, como por exemplo um motorista de ônibus, né, como a Natália falou, realmente está faltando orientação, está faltando, né, conscientização. Para respeitar Isso o E fiscalização das empresas fiscalizar, né? sobre esses prestadores de serviços. E nós esperamos chegar nessa coletividade Perfeito. com essa didática, com essa dinâmica, com a paciência, com o objetivo de conscientização, não de discussão. Entende? Esse é o nosso conceito e é o nosso objetivo. E tem uma coisa interessante, Diga aí, Clemilton. que eu lembrei aqui agora. Porque nosso tempo está em cima da... Nós temos 400 mil idosos no Distrito Federal. E esses 400 mil idosos têm uma renda em torno aí de 3.500 até 4.000 reais. Então é um grupo que está precisando ser olhado com bons olhos. Porque contribui com a economia. E corresponde a quase 12% da população do Distrito Federal. Perfeito, tá vendo? O Walter está bem informado. Natália, muito obrigado pela presença. Viu? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Gente, um abraço a todos, um abraço aos internautas, um abraço a todos vocês que vieram aqui abrilhantar este espaço que é democrático. Não é, Walter? Muito democrático. Volto a repetir que a cartilha na conta, nós temos ela aqui no Sintel-DF. O telefone 3321-6674, ramal 202. Você poderá ligar, conversar com o Walter, com a Valéria, ou com a Natália, ou com o Antônio Martins, que é também na comissão. Ou com o Antonino, que não está presente. O Antonino também, que faz parte. E os nossos associados, eles vão receber em casa. O associado ao Sintel-DF a cartilha, vai receber a cartilha em casa. Só um registro. Essa cartilha, ela só vai para a Casa dos Aposentados depois do nosso encontro no dia 24 de novembro. Já está marcado, inclusive. Exatamente. Ela vai ser palestrada por diretores, talvez o nosso advogado não esteja presente, mas se fará... Nosso advogado. Nossa advogada vai estar no evento lá em Teresina. No Piauí. Mas nós vamos utilizar dessa cartilha para fazer uma discussão de interatividade, de convivência, de aprendizado, de desenvolvimento, exatamente, lá no dia do almoço nosso. Que beleza. Olha, Brasília tem, viu, gente? Brasília, os aposentados do Sintel-DF tem uma vez por ano essa confraternização, e agora em 2017 acontece no dia 24,
a partir de meio-dia. Exatamente. 24 de novembro. De novembro. Um almoço delicioso. Delicioso. Um bom bate-papo. Tem um forrozinho. Com DJ. Tem DJ. Olha só. Isso é Tá vendo? moderno. É moderno. A coisa aqui é moderna. Então, quem quiser acompanhar ou saber um pouco mais sobre essa experiência aqui de Brasília, É só entrar entre em contato. Não é? Os telefones já passei, você pode rever o site no Sintel, né? Tem um site do Sintel, Então, pode tem rever o todos os vídeo contatos. e aí tem todos os contatos, os números dos telefones que nós já passamos. Isso aí. Um abraço a todos, obrigado. Então, E até a obrigado, próxima Divaldo, oportunidade. tal, pelo trabalho. Entende que continuemos. Vamos à luta. Um abraço, ouvinte. Um abraço, internauta. Até a próxima oportunidade e até lá.